Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre uma das questões mais antigas e profundas da humanidade, sabe? Vamos mergulhar juntos nos ensinamentos da doutrina espírita para buscar uma perspectiva de esperança e principalmente de continuidade. Tem uma frase que eu acho que resume bem um sentimento. A morte não é a extinção da luz, é apenas o apagar da lâmpada porque a alvorada chegou. É com essa imagem, sabe, de um novo amanhecer que a gente começa a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá para a grande pergunta, né? O que acontece depois que a gente morre? A ideia aqui não é dar uma resposta final definitiva. É mais um convite para a gente fazer uma jornada de compreensão, para entender uma visão de vida que vai além do mundo que a gente vê e toca. Ok, vamos mergulhar na primeira parte dessa jornada. Podemos chamar esse momento de a travessia da alma. É exatamente a transição, a passagem da vida física para a vida espiritual. Esse processo tem um nome: desencarnação. E olha, na visão espírita, isso não é visto como um fim trágico, mas sim como algo natural, o espírito se separando do corpo. É encarado muito mais como uma libertação, sabe, um retorno para casa, quase como o nascimento, que é a nossa chegada aqui nesse mundo. E como seria essa travessia? Bom, geralmente ela acontece em etapas. Primeiro tem a separação, que é quando o espírito se desliga do corpo de uma forma pacífica. Depois vem a acolhida, um momento muito bonito onde o espírito costuma ser recebido por seus protetores, por amigos, por parentes que já partiram. E por último, vem o despertar, quando a consciência vai, aos pouquinhos, se abrindo para essa nova realidade. E o sentimento, quem passa por isso, descreve uma sensação muito profunda de paz e de liberdade. Imagina só, é como se a gente acordasse de um sonho muito, muito longo e meio restritivo, e de repente se sentisse livre das limitações do corpo. Certo? Vamos avançar um pouco. Depois que essa travessia termina, fica a pergunta: como é a vida lá no mundo espiritual? Olha, o ponto mais importante aqui é que a vida continua. O mundo espiritual é um lugar de existência, de muita atividade e de aprendizado constante. Não é aquela ideia de um descanso eterno, sem fazer nada, sabe? Pelo contrário, é um ambiente de evolução que não para. Agora, essa comparação aqui é muito interessante. Pensa só. Aqui na Terra, a gente tem um corpo físico super limitado. Lá, o corpo é fluídico, adaptável. A nossa comunicação aqui depende de palavras, né? Lá acontece por transmissão direta de pensamento. E a nossa percepção, que aqui se limita aos 5 sentidos, lá se expande para uma consciência muito, mas muito mais ampla. Então, o que os espíritos fazem por lá? Bem, longe de ser um lugar parado, a vida espiritual é cheia de propósito. Eles estudam as leis do universo, trabalham ajudando os outros, continuam crescendo como indivíduos e se preparam para novas experiências de vida, o que, claro, inclui futuras reencarnações. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. A conexão entre o nosso mundo e o mundo espiritual nunca se quebra de verdade. Existem laços que continuam nos unindo. Uma pergunta que todo mundo se faz, né? Os espíritos, eles ainda conseguem se conectar com a gente? E a resposta, segundo a doutrina, é que sim. Isso acontece de jeitos bem mais sutis do que a gente costuma imaginar. Essa comunicação não é como um telefonema, sabe? Ela vem através de pensamentos que surgem na nossa mente, uma inspiração. Sabe aquele sentimento intuitivo, um pressentimento? Pode ser isso, ou até mesmo nos sonhos, trazendo conforto, trazendo ideias. Às vezes é só aquela sensação de paz, de uma presença boa do nosso lado. E isso tem tudo a ver com a ideia do espírito protetor. Cada um de nós teria um espírito amigo, mais evoluído, com a missão de nos guiar, de nos inspirar e proteger durante a nossa vida aqui. É como ter um amigo leal, sempre nos intuindo a fazer o bem. E claro, assim como existe a boa influência, que nos inspira paz, coragem, que nos ajuda a fazer boas escolhas, também pode existir a influência de espíritos que ainda não são tão evoluídos. Eles podem sugerir dúvida, discórdia, negatividade, e no fundo são os nossos próprios pensamentos e as nossas atitudes que determinam que tipo de sintonia a gente vai ter. No fim das contas, tudo isso que a gente conversou se conecta em uma mensagem muito poderosa de esperança. Uma mensagem que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, aqui e agora. Então, como a gente pode usar esse conhecimento de forma prática? Bom, cultivando pensamentos positivos para atrair boas companhias espirituais, dando mais atenção para a nossa intuição, como uma bússola, agindo com gentileza, porque tudo que a gente faz ecoa nos dois mundos, e principalmente focando sempre em ser uma pessoa melhor, um processo que a doutrina chama de reforma íntima.
A grande conclusão, eu acho, é esta. Compreender que a vida continua é, na verdade, compreender que o amor nunca, nunca acaba. Os laços verdadeiros que a gente cria são eternos. E para fechar, fica uma reflexão, uma pergunta para a gente levar para a vida. Como podemos viver o nosso hoje à luz da eternidade? Se a vida é essa jornada contínua, então cada ação, cada palavra e cada pensamento que a gente tem está, de alguma forma, moldando o nosso futuro eterno.